africano, para ter uma vida cultural, ou fica humilde e respeitador, ou vai preso, ou ia preso, evidentemente. Eu estou-me a referir ao período antes do 25 de Abril. Aliás, parece que não há indivíduo intelectual em Moçambique, indivíduo que tenha publicado um livro, ou que tenha publicado uns versos, que não tenha passado pela cadeia de Machado e não tenha sido preso, desde que não seja respeitador, obediente e obrigado, como se costuma dizer. Mas, evidentemente, por outro lado, a verdadeira cultura moçambicana, a cultura do africano, é fundamentalmente uma cultura oral, de tipo oral. Acho que o Rádio Clube fez alguma coisa na recolha de elementos, mas fez muito pouco. E portanto, essa cultura perdeu-se, não? Ela continua, mas quer dizer, os afloramentos dessa cultura não foram devidamente registados, exatamente porque nós, os europeus, temos uma cultura toda de tipo escrita e julgamos que o facto de uma cultura tipo oral, que é uma cultura necessariamente inferior, quando não é. Depois há todo aquele Moçambique que é um povo de artistas, não é? Moçambique é um povo de pintores, de escultores, de norte a sul, e isso nunca foi impulsionado pelo governo fascista, não é? Inclusivamente nós temos isto, há pouco tempo saiu, e nós temos até fotografias em Lourenço Marques da nova escultura Maconde, a escultura que é feita pelos Macondes que estão imigrados na Tanzânia. São peças de arte maravilhosas, e nós não temos em Moçambique um único exemplar dessas peças. Inclusivamente eu sei que há um diretor, ou como é que se chama, um encarregado do museu, que está a tentar negociar a compra de uma coleção de arte de Macondes de Moçambique nos Estados Unidos da América. Já vê, portanto, porque caminhos anda de facto a cultura de Moçambique. Também isso tem que ficar para um futuro que eu espero que seja muito próximo, a incentivação da cultura moçambicana, da verdadeira cultura moçambicana. Depois, evidentemente, há a cultura do europeu, muitas vezes válida, sempre uma cultura de importação, sempre uma cultura afetada pelo fenómeno colonial, na medida em que se afasta dos valores moçambicanos, mas muitas vezes uma cultura válida e uma cultura de preocupação na compreensão do fenómeno africano. Isso, temos que render essa homenagem aos nossos intelectuais, aos nossos poetas, aos nossos contistas, aos nossos romancistas, alguns, não a todos, evidentemente, que tiveram de facto essa preocupação, umas vezes falhadas do ponto de vista estético, outras vezes conseguida, mas têm de facto essa preocupação. Simplesmente a aproximação que eles fizeram do mundo africano é sempre uma aproximação um bocado de fora, um bocado de colonial, por exemplo, embora com isto queira fazer alguma crítica aos intelectuais de Moçambique. Para terminar, nós sabemos que o Dr. Adrião Rodrigues acompanhou, pelo menos em parte, aquilo que aconteceu com o Bispo de Nampula, e embora isso já tenha passado e, de certo modo, neste momento pertença a uma época que se espera que não regresse, gostaríamos de lhe pedir que narrasse, de facto, aquilo que aconteceu. Eu já disse há bocado, já me referi um pouco a como as coisas tinham passado em Nampula, onde, nitidamente, a manifestação que arregimentou unicamente brancos e alguns, podemos dizer, da cidade de Nampula, e indivíduos da DGS que nitidamente promoveram as manifestações. O Bispo de Nampula teria sido corrido porque era um antipatriótico, antiportuguês, anti-isto e anti-aquilo, era um traidor à pátria. Fundamentalmente, o Bispo de Nampula era um homem que reivindicava para os africanos os direitos que eles já deviam ter há muito tempo. Direitos a uma identidade própria, direitos a uma cultura própria, direito a um salário remuneratório do seu efetivo trabalho, não a salários de miséria e de fome. E foi por isso que o Bispo de Nampula foi perseguido pela DGS. E foi por isso, e também por outra razão, que eu também já disse há bocado, que foi fundamentalmente a razão de se querer correr daquela zona com testemunhas que podiam ser perigosas no caso de se ir para operações de limpeza, como a DGS lhe chama. A partir da altura em que o Bispo sai de Nampula, e sai de Nampula não definitivamente, não é? Isso é absolutamente falso aquilo que se disse, isso propagou para aí. Ele saiu de Nampula apenas pelo governador do distrito e disse que não conseguia conter a população
não conseguia controlar a população e que, portanto, ele devia sair por uns dias para ver se as coisas acalmavam para regressar depois. Ele aceita essa situação e vem para a Nemacha. E é aí que eu começo a conhecer, já com pormenores, importantes, porque os vivi, começo a conhecer o que se passou. O bispo vem para a Nemacha e começa imediatamente a ser visitado pelo arcebispo Lourenço Marques, que lhe pede que, para bem de Moçambique, abandone o mais depressa possível chamar, ou colónia, como é melhor chamar, eu empregava a palavra Estado, que abandone, portanto, Moçambique, porque ele é um ponto, um termo de contradição em Moçambique e as autoridades querem dar para fora. O bispo resiste, tenta entrar em contacto com o anúncio apostólico que na altura estava em Nampula, não em